Amém. Apocalipse, capítulo 21, versos 6, 7 e 8, tá? Está escrito assim: Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém. Esse é o texto. O livro de Apocalipse, na minha opinião, é um dos livros mais difíceis da Bíblia, ou mais difícil para se ler. Assim, eu não concordo, tá, com aquelas pessoas que simplesmente falam assim: eu não leio a Bíblia porque a Bíblia é muito difícil, eu não entendo nada e tal. Eu não concordo, é só você pegar uma linguagem mais fácil. A NVI, por exemplo, que a gente usa aqui na Oceânica, é uma linguagem que dá para a gente entender. Muitas vezes a pessoa que fala isso, ela fala por preguiça. Mas o Apocalipse, ele é especialmente difícil porque é um livro cheio de símbolos, cheio de profecias relacionadas ao fim das coisas. Muitas profecias ali descritas ainda vão se cumprir. É um livro para mim tão difícil que eu acho que é a primeira vez na vida que eu estou pregando com texto de Apocalipse. Eu falei assim, cara, eu nunca preguei Apocalipse, e eu estava essa semana dando uma lida nesse livro, e é um livro que ele encanta muito, assim, principalmente com o final dele, e esse trecho que a gente leu é um trecho que está lá no final. Pô, cara, e a gente precisa aprender com algumas coisas que estão nesse livro aqui. Mas, enfim, muitas coisas dessas vão se cumprir, então, realmente, quando a gente vai lendo, às vezes a gente encontra uma certa dificuldade. Mas, aquilo que a gente consegue entender com segurança, com certeza, é capaz de encher o nosso coração de esperança. O livro de Apocalipse é um livro sobre Jesus e a sua igreja. É um livro que vai falar sobre a vitória de Cristo e a consumação da redenção, a redenção que ele começou quando ele morreu numa cruz por cada um de nós. Apocalipse significa revelação, então é um livro de revelações. O apóstolo João, aquele apóstolo que andou com Jesus, que caminhou com Jesus, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as 3 cartas de João, ele recebe essas revelações quando ele está exilado na ilha de Patmos, já no final da sua vida. E aí no Apocalipse a gente percebe que a história ela não caminha para o caos e não está dando voltas cíclicas, como muitas pessoas podem pensar. Mas a gente percebe que a história ela caminha para um fim glorioso da vitória completa de Jesus Cristo e da sua igreja. A leitura de Apocalipse tem que incentivar o nosso coração à santidade, tem que encorajar a gente no sofrimento, levar a gente a adorar aquele que está sentado no trono, o Cordeiro, o nosso Deus, Jesus Cristo. Apesar de toda a simbologia do livro de Apocalipse, a gente consegue ver com clareza ali a certeza de que Jesus tem o controle da igreja, a certeza de que Jesus tem o controle de toda a história. A gente consegue ver ali que a perseguição do mundo, do diabo contra os filhos de Deus não podem destruir a igreja. A gente vê ali que os inimigos que perseguem a igreja vão ser vencidos no fim. A gente vê ali que os inimigos de Jesus vão ter que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo em que a igreja vai desfrutar de uma eternidade perfeita com o mesmo Deus. O propósito principal do livro de Apocalipse é confortar a igreja nas suas lutas contra as forças do mal, contra as forças de Satanás, do inimigo. Então a gente vai ver que o Apocalipse é um livro que está cheio de consolações para os crentes afligidos, que inclusive na época de João já sofriam muita perseguição. A gente vai ver no livro de Apocalipse que o diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios vão perecer, mas a igreja vai triunfar. Eu e você como filhos de Deus, no final nós vamos vencer, nós vamos viver a eternidade com Jesus. Por que eu estou falando isso tudo? Por que isso tudo é importante? Porque isso tudo vai dar uma base um pouco melhor para o contexto mais específico do trecho que a gente acabou de ler aqui. Esse trecho específico que a gente leu essa noite é um trecho que já está lá no finalzinho do livro. No finalzinho da revelação que é dada a João e que ele escreve para que a gente hoje seja abençoado por ela.
João ele tem uma revelação maravilhosa sobre o fim de tudo. E eu digo que maravilhosa para os filhos de Deus, porque para os ímpios, para aqueles que não crerem em Jesus nessa vida, não vai ser maravilhosa. Não vai ser maravilhosa como é para a gente. João ele tem ali uma visão dos novos céus e da nova terra. Ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém descendo dos céus. E ele ouve uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E essa voz do trono continua dizendo: o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa é uma das promessas mais incríveis em toda a palavra. A presença de Deus com o seu povo no céu não vai ser mais interrompida como é aqui na terra. Na eternidade, Deus vai habitar para sempre com o seu povo de forma contínua, de forma que a sua presença nunca mais seja interrompida. E essa voz do trono continua dizendo: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E ela continua dizendo: estou fazendo novas todas as coisas. Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então vai vir o texto que a gente leu essa noite aqui. Apocalipse 21, a partir do verso 6. Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nesse texto, a gente está diante da eternidade. A gente está diante da eternidade. Esse texto, ele fala da certeza do cumprimento da promessa feita aos filhos de Deus de uma vida perfeita e eterna diante dele. Uma vida onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Um novo tempo. E é o próprio Deus quem dá para a gente a certeza dessa promessa. Todos aqueles que creem em Jesus, que se arrependem dos seus pecados e confiam na palavra dele, vão viver essa eternidade perfeita, onde Deus vai habitar com a gente para sempre. Disse isso não enche seu coração de esperança? Disse isso não enche seu coração de alegria, de vontade de viver para Jesus? Esse texto ele é fantástico. E existem algumas lições que a gente pode tirar quando a gente vai destrinchando cada pedacinho dele. E eu queria compartilhar com vocês essa noite. A primeira lição é que Deus é eterno e sua palavra vai se cumprir. Deus é eterno e sua palavra vai se cumprir. No trecho que a gente leu, ele começa falando: disse-me ainda. Aí o próprio Deus fala: está feito, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A voz no trono, ela diz: está feito. Não é um verbo no futuro. Ele não diz: eu farei, eu vou fazer. É um verbo no particípio. Ele diz: está feito. O particípio, ele indica uma ação que já se encontra finalizada, já está realizada. Tudo o que Deus mostra para João, que nós ainda vamos presenciar, que nós ainda vamos viver, já está realizado. É certo que vai acontecer. Para Deus, isso é algo que já está realizado na eternidade. E a sua autoridade para falar assim é justamente o fato dele ser o alfa e o ômega. Por isso ele fala: está feito. Eu que estou falando, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Alfa e ômega são a primeira e a última letras do alfabeto grego. Aqui no livro de Apocalipse pode significar tanto Deus Filho quanto Deus Pai. Só que isso é uma expressão que significa que ele já era antes do universo existir, o universo que foi criado por ele. E ele vai ser depois também, até o fim dos séculos. E todas as coisas vão se consumar, vão se completar nele. Nele toda a sua palavra se cumpre. O que já passou e o que ainda vai vir. Então a gente pode ter certeza dessa promessa que ela já está realizada, porque ele é o alfa e o ômega. No alfa e ômega, no princípio e no fim, existe a certeza de todas as promessas de Deus. Eu e você estamos dentro de um cronos, de um tempo. A gente ainda vai viver, mas Deus vê de fora, Ele vê da eternidade. Ele já vê tudo isso consumado, porque Ele é o alfa e o ômega. Pelo fato de Deus ser totalmente
poderoso e eterno, ele pode declarar sobre o que nós ainda vamos viver no particípio. Só ele pode falar assim: está feito. E ele disse isso para cada um de nós: a sua palavra vai se cumprir. A segunda lição que a gente pode tirar desse trecho é que todos os que amam a Deus serão plenamente satisfeitos. Todos os que amam a Deus serão plenamente satisfeitos. Ainda no verso 6, a mesma voz continua falando: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. A fonte da água da vida é o próprio Jesus. João, esse João que recebe essas revelações, ele já tinha dado essa referência para a gente no evangelho que ele escreve, no evangelho de João. Quando você lê João capítulo 4, verso 14, naquele episódio que Jesus está conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó, Jesus diz, João 4,14, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui em Apocalipse, Jesus está querendo dizer que quando a sua promessa se cumprir, quando todas essas coisas acontecerem, que vierem novos céus e nova terra, nós vamos viver para sempre na sua presença. É isso que ele está querendo dizer quando ele diz que a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E ele vai dar para a gente de graça, gratuitamente. O ser humano, ele, por definição, se a gente acredita na cosmovisão que a Bíblia traz para a gente, o ser humano, ele tem sede de Deus. Não contemplar a face de Deus, não louvar a Deus, não adorar a Deus, é morrer de sede, é viver sedento. O ser humano só consegue ser plenamente saciado quando ele encontra a alegria perfeita que existe só em Jesus, que é a fonte de água viva. Então, quando a promessa de Deus se cumprir, quando vierem novos céus e nova terra, nós vamos ser plenamente saciados, totalmente, completamente saciados na presença de Jesus para sempre. A gente tem um Salvador que ama a gente dessa forma que é inacreditável. Por ele amar tanto a gente, ele vai satisfazer a gente plenamente por toda a eternidade com a sua presença. A terceira lição que esse texto traz para a gente é que os salvos herdarão a promessa e serão filhos para sempre. Os salvos vão herdar essa promessa aqui e vão ser filhos para sempre. O verso 7 diz, o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aqui esse verbo herdará é praticamente uma continuação da ideia da graça que a gente acabou de falar no verso 6. Por quê? Porque geralmente uma herança ela é deixada para a gente com base num testamento, sem que o herdeiro dessa herança tenha feito nada para receber aquilo ali. Uma herança geralmente é deixada para a gente assim. Eu vi há um tempo atrás, acho que um mês mais ou menos, eu vi um filme com a Lê lá em casa e mostrava uma história assim. Tinha uma mulher que começou a cuidar de um homem mais idoso, né? E ela trabalhava com isso, ela ajudava esse homem mais idoso, enfim, a fazer as suas necessidades, a tomar os seus remédios e tal, né? Quando a pessoa fica mais idosa, é mais difícil dela conseguir fazer essas coisas sozinha em casa. Então, a mulher começou a cuidar dele como um trabalho, ela ganhava para cuidar, para ajudar esse cara. Só que aí, com o passar do tempo, no filme vai mostrando isso, esse senhor, esse idoso, ele começa a ter um carinho muito grande por essa mulher. E aí ele tem um carinho tão grande por ela que quando ele morre, ele deixa toda a herança para ela. Ela nem era filha. Ele simplesmente deixa um testamento dizendo para ela que todos os bens, todos os dinheiros, todos os investimentos que ele tinha se tornaram agora dela. É exatamente isso que acontece na nossa vida. Deus dá para a gente essa herança sem a gente merecer, porque Ele nos amou, porque Ele nos ama. E o texto segue dizendo que o vencedor vai herdar tudo isto. O que é tudo isto aqui? O que é esse tudo isto desse texto? É exatamente toda a visão que João está vendo até então. A Nova Jerusalém, a presença de Deus habitando para todo sempre com esses que creem em Jesus na vida, a água da vida, ou seja, toda a eternidade, toda essa promessa de uma vida sem mais dor, sem mais sofrimento, sem mais choro, sem mais tristeza, por toda a eternidade. E só quem é filho
pode herdar alguma coisa. E o filho, ele não herda por merecimento, não herda por algo que ele fez ao pai, ele herda porque ele é filho. E aqui Deus confirma a sua intenção em nos fazer filhos, realmente. Ele diz, eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Na eternidade nós seremos feitos filhos de fato. Isso não significa que só na eternidade a gente vai se tornar filho de Deus. Mas isso significa que lá é que a gente vai ser de fato revelado como filho de Deus. João vai explicar um pouco melhor essa ideia na sua primeira carta. 1 João, capítulo 3, verso 2. Ele diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. João explica isso, a gente já é filho, só que ainda não se manifestou essa ideia da filiação de forma completa, de forma perfeita. Mas quando a gente ressuscitar, quando a gente estiver na eternidade, isso vai se completar de forma perfeita. A adoção, ela é o ato de Deus, pelo qual o cristão, já filho, passa a ter o direito de chamar Deus de Pai, como Jesus ensinou para a gente aqui, que a gente pode falar Abba, que a gente pode falar Pai. Mas a plena adoção, o crente espera na ressurreição, quando vai ocorrer a redenção do nosso corpo, quando a gente for ressuscitar. Aí Romanos 8, 23 vai explicar isso para a gente, Paulo vai dizer isso para a gente. Romanos 8, 23 diz, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo vai explicar exatamente isso aqui. A redenção completa, plena, ela vai acontecer quando o nosso corpo for completamente redimido, glorificado, ressuscitado, e a gente viver a eternidade com Jesus. Nós já somos adotados, somos filhos já, mas essa adoção vai ser plena na eternidade. E quando a gente for semelhante a Jesus, vivendo num corpo glorificado como o dele, nós vamos ser tratados como filhos por toda a eternidade. Deus trata a gente como filho hoje, nesse mundo caído, na nossa natureza ainda totalmente imperfeita. E por toda a eternidade a gente vai ser filho de Deus. Isso é tão maravilhoso. A quarta lição que esse texto traz para a gente. O inferno é uma realidade para os que não se arrependem de seus pecados. É algo que o texto também ensina para a gente. O inferno é uma realidade para os que não se arrependem de seus pecados. No verso 8, a mesma voz, ou seja, Deus vai falar, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aqui Deus mostra uma espécie de lista de práticas pecaminosas. E ele afirma que quem mantém essa postura vai viver eternamente no inferno. Aí ele fala de covardes. Muitos, por covardia, viram as costas para Deus. Em tempo de tribulação, em tempo de dificuldade, abandonam Jesus, abandonam o seu testemunho para salvarem a própria pele, o próprio corpo. Muitos negam a Jesus nesse mundo e, como consequência, vão ser negados também no céu. E o próprio Jesus ensina isso em Mateus capítulo 10, verso 33. Aí Deus continua e ele fala também de incrédulos. Tem muita gente que se recusa a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Tem muita gente que não crê nisso, são os incrédulos. Continua, ele fala de depravados. Depravados são todos aqueles que vivem uma vida moralmente degradada, ou seja, que tem um coração corrupto, degenerado, perverso. Ele fala de assassinos. Assassinos dispensa comentário, não preciso explicar o que é um assassino. Mas, enfim, são todas as pessoas que não dão o menor valor à vida humana, que matam sem qualquer motivo ou razão. Isso é totalmente abominável a Deus. Ele vai falar de quem pratica imoralidade sexual. Imoralidade sexual é um pecado
ligado, obviamente, a essa questão da sexualidade. Tudo que está fora do padrão designado por Deus para os seus filhos nessa área sexual. Deus criou o sexo como algo totalmente bom, proveitoso, maravilhoso, mas dentro do casamento entre um homem e uma mulher, qualquer coisa que fuja disso é imoralidade sexual, de acordo com os padrões bíblicos. Ele vai dizer também de praticantes de feitiçaria. A feitiçaria ela está ligada ao mundo pagão antigo e ela se relaciona obviamente com o mundo das trevas, com o mundo dos demônios. Então, quem pratica feitiçaria são pessoas escravas já de demônios mesmo. Nos dias atuais, o que seria isso? A gente pode ver algumas religiões que praticam isso. O espiritismo é um exemplo. O espiritismo, qualquer prática de consulta a mortos, ela tem raiz nessas religiões antigas que praticavam feitiçaria. O texto vai falar de idólatras. Nos dias de João, a idolatria era algo totalmente comum, como sempre foi, em toda a história humana. Enfim, mas naquele tempo específico existia a prática do culto ao imperador romano. Em todos os tempos, a idolatria sempre foi algo distante foi algo existente no coração do homem, sempre foi algo abominável a Deus, e fere exatamente o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, quando Deus dá a sua ordenança a Moisés no deserto: não terás outros deuses além de mim. E o texto vai terminar essa lista falando dos mentirosos. Mentira é algo que entristece totalmente a Deus. No momento que o homem mente, ele está se tornando um agente de Satanás, que é o pai da mentira. E nesse contexto de Apocalipse, o mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Filho eterno de Deus. E aí, uma coisa para ficar claro para a gente, essa lista aqui não é uma lista exaustiva a respeito dos pecados que desagradam a Deus, como se só esses pecados aqui desagradassem a Deus. Não, é só um exemplo de vários pecados de pessoas que mantêm essas práticas que realmente vão viver a eternidade no inferno. Mas pecado, de acordo com o que a palavra ensina, é tudo que afasta a gente de Deus. John Piper, ele escreveu uma coisa muito interessante a respeito do pecado. Ele diz que nós pecamos quando deixamos Deus fora de consideração nas realizações triviais, nas coisas mais simples da nossa vida. Pecado é qualquer coisa que nós fazemos que não seja feito para a glória de Deus. Pecado é qualquer coisa que a gente faça, das mais simples às mais complexas, que não seja para a glória de Deus. Se a gente vive uma vida que a gente não reconhece Jesus como Senhor, uma vida que não reconhece o sacrifício de Jesus numa cruz, sem arrependimento verdadeiro, a gente está vivendo numa condição de pecado. O que a gente vê de certo nesse texto aqui? O inferno existe. O inferno existe. Todos os que mantêm suas práticas pecaminosas, um dia vão prestar contas de suas vidas ao Senhor. Um dia vão estar diante do único justo e reto juiz. E aí não vai haver mais chance de arrependimento. João chama isso de segunda morte. A segunda morte. Qual é a principal diferença da segunda morte para a primeira? A primeira morte todo mundo vai passar. Todo mundo vai viver um dia. Inclusive aqueles que não se arrependem já vivem, já mortos diante de Deus. Só que na segunda morte, as pessoas vão ter pleno conhecimento desse estado de completo afastamento da presença do único Deus que é bom e que é santo. E uma coisa que é curiosa é que todas essas práticas dessa lista aqui, todas elas trazem uma falsa sensação de liberdade. E aí C.S. Lewis fala uma coisa muito interessante, que no inferno, as pessoas que sempre viveram assim, querendo viver essa liberdade, no inferno, elas vão poder usufruir dessa horrível liberdade que elas sempre quiseram em vida. No inferno, sim, elas vão ser totalmente livres, como elas sempre quiseram. Só que no inferno vai ser uma liberdade da presença de Deus. E aí o maior tormento das suas vidas vai acontecer, que é viver eternamente no lugar em que a presença de Deus não pode mais ser sentida, em que a presença de Deus não segura mais a maldade e a crueldade do pecado. O inferno é um lugar onde a ira de Deus vai ser eternamente manifestada. E a gente precisa falar sobre isso. Isso é bíblico, isso está na palavra. Diante dessas lições, quais são as aplicações para a nossa vida? O que muda para mim? O que eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar? O que eu faço diante disso tudo aqui que a gente aprendeu com esse texto? Em primeiro lugar,
creia que a palavra de Deus vai se cumprir. Creia, acredite com todo o seu coração que a palavra de Deus vai se cumprir. Deus não mente. Muitas promessas que ele já fez no passado já se cumpriram e ele vai cumprir tudo que ainda não foi realizado. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, inclusive depois, vale a pena você ler esse capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo ali, ele faz uma explicação extensa a respeito dessa ideia, dessa doutrina da ressurreição, da nossa ressurreição, quando a gente for viver a eternidade. Mas em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54, ele diz: quando, porém, o que é corruptível, o nosso corpo, se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E aí não vai haver mais morte, como a gente leu nesse texto aqui de Apocalipse essa noite. Quando a gente crê que a palavra de Deus vai se cumprir, a gente é levado a uma vida de temor diante do pecado. A gente é levado a uma vida de temor diante da santidade de Deus. Por que a gente precisa crer que a palavra de Deus vai se cumprir? Porque isso vai impactar em uma série de ações no meu dia a dia. Eu não vou dar mole no meu namoro, eu não vou dar mole no meu dia a dia, eu não vou dar mole no meu trabalho. E aqui eu estou usando dar mole como um eufemismo, mas eu estou querendo dizer pecado. Eu não vou pecar, eu não vou vacilar nas áreas da minha vida, no meu dia a dia, porque a palavra vai se cumprir. A palavra vai se cumprir. Eu não vou perder o meu tempo com coisas inúteis nessa vida, porque a palavra vai se cumprir. Eu não vou viver como quem não tem um Deus que se importa, porque a palavra vai se cumprir. Eu vou buscar mais, eu vou adorar com toda a minha força e com todo o meu coração. Eu vou amar mais as pessoas, eu vou amar o meu Deus, porque a palavra vai se cumprir. Muda completamente o nosso estado de mente quando a gente acredita que a palavra vai se cumprir, quando a gente crê nessas promessas. A gente precisa parar de achar que a nossa vida vai acabar aqui. Às vezes a gente vive assim, infelizmente. A palavra vai se cumprir. A segunda aplicação para a nossa vida: faça orações de gratidão todos os dias. Faça orações de gratidão todos os dias. Por que isso? Porque a gente não pode se esquecer de agradecer todos os dias por ser salvo. Diante de tudo que a gente leu, a gente tem uma esperança tão grande, uma esperança que ninguém nesse mundo que não conhece Jesus tem. Eu e você somos regenerados, somos justificados, somos libertos da escravidão do pecado. Então a gente tem que ter uma postura de gratidão todos os dias da nossa vida. Você lembra quando você teve a sua primeira experiência com Deus? Você lembra a primeira vez que você sentiu aquela alegria indizível, inexplicável, que você nem estava entendendo direito o que estava acontecendo, mas você não queria que aquele sentimento de contentamento, de alegria na presença de Deus acabasse nunca mais? Você lembra quando você viveu isso? Traga isso para o seu coração hoje. Traga isso para o seu coração todos os dias da sua vida e agradeça diariamente. Vocês lembram ainda que a gente está no propósito de fazer devocional todos os dias? Lembra que a gente, depois do retiro de carnaval, quem estava aqui, pelo menos no culto do Gol, logo depois do retiro de carnaval, a gente se ajoelhou, se colocou diante de Deus e pediu ajuda, e a gente se comprometeu a realmente a ter uma vida devocional diária. Cara, então, nada melhor do que você acrescentar orações de gratidão à sua devocional diária, se você ainda continua firme no propósito. E se você não está firme, volte a ficar firme hoje mesmo, não deixa para amanhã não. A gente não tem tempo para perder. Eu preciso deixar claro uma coisa aqui: todo mundo vai viver pela eternidade. Todo mundo vai ter uma vida pela eternidade. Os que crerem em Jesus vão viver na Nova Jerusalém, onde Deus vai habitar para sempre, vai ser o seu Deus. Os que não crerem em Jesus vão viver eternamente a segunda morte. E isso não vai ser bom. Então agradeça todos os dias por você ser um desses que creem. O Rick Warren, escrevendo o livro Uma Vida com Propósito, ele fala uma coisa muito legal. Ele diz que não terão passado os 2 segundos de sua entrada no céu sem que você clame: por que eu fui dar tanta importância a coisas tão temporárias? Eu imagino que o céu vai ser algo tão inexplicável, tão maravilhoso, tão perfeito, que se a gente
Se arrepender de alguma coisa lá, vai ser com certeza do nosso tempo perdido aqui nesse mundo, na nossa vida, aqui na terra. A terceira aplicação para a gente. Se você não tem certeza da sua salvação, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. Querido, se você está me assistindo e você não tem certeza da salvação, se você não tem certeza de que em algum momento da vida você já se entregou a Jesus de fato, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. Eu quero dizer para você que ainda há tempo para o arrependimento. A gente ainda vive nesse mundo, ainda há tempo para você se arrepender dos seus pecados. Como a gente sempre falou aqui, na Igreja Oceânica, não existe nenhum pecado tão grande, tão feio, tão pesado, tão vergonhoso que Jesus não possa perdoar. Jesus pode perdoar qualquer pecado, Jesus pode perdoar qualquer falha, Jesus pode perdoar qualquer erro, Jesus pode tirar qualquer vergonha do seu coração, Ele pode te fazer uma nova criatura, Ele pode fazer tudo novo na sua vida. Arrependa-se enquanto há tempo. A única coisa que Jesus pede é que a gente se arrependa, que a gente reconheça o nosso estado de total dependência desse Deus. O inferno é real, mas a graça de Jesus também é real e pode te transformar e te libertar para sempre. Eu quero concluir dizendo que o livro de Apocalipse, ele, como eu falei no início, ele pode parecer um pouco difícil, por ele apresentar ali muitos símbolos, muitas promessas de coisas que ainda vão acontecer. Muitas coisas realmente a gente não consegue desvendar do livro. Mas se tem uma certeza que a gente pode ter ao ler o livro de Apocalipse é: Jesus vence. Jesus vence. No final, Jesus é totalmente vitorioso. Jesus é a razão de toda a história. Ele criou, Ele redimiu, Ele salvou, Ele libertou e Ele vai viver com a sua igreja para sempre, por toda a eternidade. Para nós, que somos filhos, saber dessa promessa é um motivo de maior alegria em toda a nossa vida. Essa promessa é a certeza da eternidade perfeita, da eternidade com Deus. Diante da eternidade, nosso coração se alegra. Diante da eternidade, a gente encontra esperança verdadeira. Diante da eternidade, a gente pode viver totalmente feliz. Diante da eternidade, a nossa vida encontra sentido e significado. Tudo isso só acontece porque Jesus está na eternidade. Tudo isso só acontece porque Jesus vai viver com a gente para sempre. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor e consumador da eternidade. Jesus é o autor e consumador de todas as coisas. Então, querido, creia que a palavra vai se cumprir. Seja grato. Lembre de agradecer todos os dias. E caso você sinta no seu coração, caso você sinta que precisa se arrepender dos seus pecados, se arrependa, porque ainda há tempo. E Jesus com certeza vai te perdoar e vai fazer tudo novo no seu coração e na sua vida, para a glória de Deus. Faça isso essa noite, aonde você estiver. Ore e se entregue de todo o coração para esse Jesus que pode te libertar, que pode te salvar, que pode te levar a viver essa promessa que todos nós aqui temos esperança de viver um dia. E isso é a maior alegria da nossa vida, para a glória de Deus. Amém.